Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui, pastor José de Moraes. Estamos juntos, irmão, mais uma lição bíblica, a oitava lição bíblica desse quarto trimestre de 2022. E a lição dessa oitava lição, irmão, o título tem O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Hoje vamos tratar, irmão, falando sobre pastores fiéis, pastores infiéis, conhecendo um pouco sobre ovelha do seu pasto, né? Na linguagem também é porque Deus falou da maneira metafórica, usando o símbolo da ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. E o textual, irmão, desta lição de número 8 está no livro de João, capítulo 10, verso 1. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus falando que ele era o bom pastor. E só ele, como bom pastor, daria a sua vida pelas ovelhas. Como a gente viu que Jesus, ele ofereceu-se como um sacrifício perfeito diante do seu Pai em remissão dos nossos pecados, né? E a verdade prática, irmão, desta lição diz assim: as Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo. As Escrituras revelam que Deus como pastor do seu povo. Mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos, tá certo? Também é aplicado aos líderes eclesiásticos, que também é tido como ovelha do seu pasto, né? Mas como líderes eclesiásticos, ele está ali no papel devocional de apresentar o Senhor, este rebanho, essas ovelhas, diante de Deus, né? Mas não deixa também de ser uma ovelha do Senhor, amém? Que precisa também de os cuidados de Deus, precisa também da proteção de Deus. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Na verdade, para dizer que Deus dá bons pastores ao seu povo, também ele remove os maus. A lição vai tratar, irmãos, de bons pastores, maus pastores. Também se refere a esses pastores aqui de reis, governantes, sacerdotes, tá certo? Também nesse sentido, como pastores, aquelas pessoas, são aquelas pessoas destinadas para estar ali tomando conta, né, daquele rebanho, tá certo? Então, pode ser um rei. Aqui a lição está falando em referente ao rei, representando uma nação, né? Representando aqui também os governantes, né? Sacerdotes, tá certo? Então, a lição está abrangendo esses pontos, todos os pastores. Não é aquele pastor que fica só ali pastando, né? Nos lugares, nas montanhas do deserto. Não, é em toda a área aqui, principalmente abrangendo os sumos sacerdotes, pessoas que têm o papel de ali, de cuidar, de velar pela lei, tá certo? Estava sendo ali negligenciado na obra do Senhor. E a leitura bíblica em classe está registrada no próprio livro de Ezequiel. Sabe-se que a nossa lição está toda baseada no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, do filho do homem, né? Onde Deus se refere ao profeta Ezequiel como filho do homem, onde Deus chamou, como foi que ele chamou, o que Deus permitiu na vida dele, né? Dele ser levado, ser exilado pela Babilônia, e de lá Deus levanta ele, muda o quadro.
A experiência que ele estava, porque vindo a linhagem sacerdotal, a experiência que ele tinha, estava perto para ser ali sacerdote, Deus muda o quadro, há 5 anos para ser sacerdote, Deus muda o quadro e levanta ele como um grande profeta. E profeta, irmão, tem que ter a chamada de Deus. Amém? Profeta tem que ter a chamada de Deus, porque profeta sem chamada de Deus, irmãos, que normalmente todos os profetas que tinham compromisso com a palavra de Deus, ele sofria. E a lição bíblica clássica está no livro de Ezequiel, como foi falado aqui, capítulo 34, do versículo 1 ao 12. Os irmãos, né, vão fazer essa leitura aí em casa, ler, acompanhar, meditar, né, para a gente possamos avançar, irmão, nessa lição, para a gente ter tempo, porque tem alguns pontos que eu coloquei, realmente separei aqui para a gente estar se degustando, né, dos pontos que eu rabisquei, né, dos pontos que eu achei interessante, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas essa lição, irmão, ela tem um objetivo, 3 objetivos. Primeiro, identificar o rebanho nas Escrituras. Identificar o rebanho nas Escrituras. Segundo, descobrir os pastores infiéis de Israel. Descobrir os pastores infiéis de Israel. E terceiro, refletir sobre o bom pastor. A introdução da leitura, irmão, veja na sua introdução da sua lição, diz assim, confira aí. O profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34, o capítulo que estamos estudando, 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, versículo do 1 ao 10, Deus como futuro bom pastor, versículo 11 ao 16, todo o capítulo 34, irmãos? O julgamento entre as próprias ovelhas, versículo 17 ao 22 do capítulo 34, certo? E o Messias como pastor de Deus, capítulo 23 ao 31. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor, tá certo? Porque esse assunto, irmãos, ele abrange várias áreas, mas a lição está dizendo que ele vai abranger os pastores infiéis, tá certo? E os pastores fiéis, tá certo? Vamos ver. E o comentário que eu abordei aqui, irmão, separei aqui concernente aqui a introdução, diz assim: é fato terrível receber uma missão espiritual significada e tratada de maneira trivial. É fato terrível receber uma missão espiritual significativa e tratá-la de maneira trivial. E pior, usá-la como meio de ganhar dinheiro, fama e posição. É triste, irmãos, mas está escrito. Tudo que a Bíblia fala, irmão, ela se cumpre na íntegra. Só que temos que observar, irmãos, amados, que o tempo de Deus, irmãos, é diferente do tempo do homem. Amém? O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. E a gente observa que pessoas muitas vezes, irmãos, usam de autoridade, usam do espaço da classe eclesiástica que exerce para que, irmãos, usá-la como meio de ganhar dinheiro, fama e posição. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas que agem dessa maneira, que o Senhor nos ajude, irmãos. Sabemos que o papel do pastor, irmão, é de cuidar. Na classe eclesiástica de Deus, né, do homem, o pastor vai servir e a ovelha vai se alimentar do alimento. Agora, que alimento é esse que esse pastor está alimentando o seu rebanho? Outro ponto que eu separei aqui, irmão, foi assim que os falsos pastores
agiram com resultado desastrosos para as ovelhas. E a gente vê no dia de hoje, irmãos, tanto escândalo, né, irmãos? Corrupção, há pouco tempo, noticiário, pessoas que foram ali indicadas, irmão, para estar numa posição ali representando o governo, né, irmãos? Pastores ali envolvendo em polícia, se envolvesse, tudo bem, irmão. Agora, se é para a glória de Deus, mas se envolvendo com corrupção, né? Escândalo, irmão. É triste a gente escutar, a gente rever situações dessas, irmãos. É triste. E deixar bem claro aqui, irmão. Deixar bem claro aqui. A chamada de Daniel para ser governador, irmão, primeiramente veio da parte do Senhor. Segundamente foi confirmado por Nabucodonosor, mas era a vontade de Deus. A de José, irmão, também foi de Deus, que José já tinha um sonho. E ali viu que as 10 estrelas, o sol e a lua, o sol, que é o pai, a lua, a mãe, e as 10 estrelas se dobrando diante, as 11 se dobrando diante dele, os seus irmãos, né? As 11 estrelas, né? Então a gente observamos, irmãos, que Deus, ele revela, Deus, ele é fiel com a sua palavra, mas diz um pouco mais, que se tornaram corruptas e se espalharam nos campos da vida, sem nenhuma direção ou posição. Foi assim que os falsos pastores agiram, com resultados desastrosos para as ovelhas, que se tornaram corruptas e se espalharam no campo da vida, sem nenhuma direção ou posição firme. Outro ponto que eu separei aqui, irmão, que os pastores, além de negligentes, irmãos, eram falsamente motivados por seus próprios prazeres e interesses. Pessoas, nos dias de hoje, a gente vê, é muito interesse, irmão. Interesse, irmão, não da obra do Senhor. Interesse de tirar, irmão. Roubar, irmão. Da obra, irmão, do Senhor. A Bíblia diz que os filhos de Eli, irmão, o sacerdote do Senhor estava roubando a carne da oferta. E alguém chegasse assim, não, deixa pelo menos acontecer o sacrifício, que nada, botava o garfo, tirava a força. Era para dar exemplo, irmão. E seu pai ali, irmãos, ali falava só a Jesus palavra, mas não usava a vara para corrigir seus filhos, porque corrigir filhos dos outros é bom, irmão. Mas muitas vezes esquecemos de corrigir nossos filhos, né? Ninguém é perfeito, mas eu, dentro das minhas medidas, irmãos, dentro das minhas condições simples, humilde, né? Eu venho da família muito simples, mas meus pais, né, concernente à educação, irmãos, eles deram, irmão. Eu me lembro uma certa vez que eu era criança, que meu pai era um homem trabalhador, um homem exemplar. Meu pai era um homem pacato. O meu pai, irmãos, ele, quando tomava, meu pai não era crente, ele quando tomava uma cerveja, ele chega, negão, né, chamado negão, vale em Secudina, era um barzinho que tinha próximo de casa, lá em São Martim, comprar cerveja para mim. Aí o meu pai mandava comprar, ele bebia em casa uma cerveja só, tá certo? Ali, era muito apegado com a família, tá certo? Então, a gente tem que instruir, a gente tem que ter esse amor pelas ovelhas, tá certo? Assim como um pai tem com seus filhos. Os pastores, além de negligentes, eram falsamente motivados por seus próprios prazeres, interesses envolvendo em crimes pesados, irmãos. Eles se alimentavam e deixavam as ovelhas morrer de fome. Se alimentava da gordura, da carne, né? Se vestia da lã e deixava as ovelhas morrer de fome. Queria se alimentar, mas não queria alimentar as ovelhas. E o papel do pastor, irmão, é primordial alimentar o rebanho, ter palavra, ter exemplo de vida. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da nossa vida, para que possamos trabalhar para o Senhor com muito zelo, irmão,
porque Jesus sabe o valor de uma alma. Você sabe o valor de uma alma? Talvez você esteja nos escutando através desse material que estamos colocando nas redes sociais. Você, pastor, que está nos escutando através desse vídeo, você sabe o valor de uma alma? Pois é, Jesus deu a sua vida por amor à minha vida e à sua vida. Então nós, como pastores do Senhor, temos que servir, temos que orientar, temos que proteger dos predadores que vêm para roubar, matar e destruir. Interessante que a palavra-chave, irmão, dessa lição, ela tem por título pastor. Pastor. E sabe-se, irmão, que sabe-se que pastor, irmão, a palavra pastor é um substantivo masculino, é aquele cujo ofício e objetivo consiste em guiar os animais do pasto. Pastor, o papel dele, cujo objetivo é de guiar os animais no pasto. Este é o papel fundamental do pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, na sua lição, vamos adentrar no primeiro ponto da lição, que tem por título sobre o rebanho. Na nossa lição diz assim, confira aí na sua lição. Primeiro é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. Compreender o literal para depois compreender o metafórico. Metafórico é uma maneira, é uma expressão que Deus, ele se revela, Deus, ele fala de ovelha como seu pai, como o homem, como criação dele, ele como faz parte do seu rebanho, ele usa a palavra metáfora no sentido de uma ovelha, porque a ovelha tem as suas características, a ovelha ela é dócil, a ovelha ela é mansa, a ovelha é completamente independente do pastor. Então Deus usa essa metáfora, não é por acaso, irmãos. Isso, aí diz assim, isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelha. Agora é interessante, irmãos, que a ovelha, irmão, quando fala aqui no sentido literal, ovelha, ela diga assim, ela vamos dizer, é a fêmea do carneiro. Ou seja, é a fêmea, a ovelha é a fêmea do carneiro. A ovelha aqui é como se fosse no sentido feminino. Mas Deus, quando fala, abrange a ovelha no sentido, né, irmão, todo, irmão, né, no sentido feminino, todo, quando ele fala realmente, bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos do ímpio. Quando Deus está falando do homem, não está falando do sexo, está falando do homem que ele criou em si. Tá certo, irmão? Então vamos lá. Então, primeiro, né, diz assim, primeiro subponto do primeiro ponto, fala sobre ovelhas. Aí diz assim na lição, ovelha é a fêmea do carneiro, como a gente viu, né? Ou seja, ovelha é a fêmea do carneiro. Então, do carneiro com a ovelha vai nascer o que, irmão? Um cordeiro. Até o ano é um cordeiro. Passou de um ano, já nasce um carneiro. Tá certo, irmão? É como se fosse um filhote, tá certo? Um cordeiro é um filhote, né? E é interessante que Deus, Jesus, ele foi tido como cordeiro, ou seja, foi a primícia de Deus, o melhor de Deus.
né? Ele não vem nem como ele não vem nem como carneiro, ele vem como cordeiro, irmão, que é um filhote, diga assim, é o que o Deus tinha de melhor para oferecer. Louvado seja o nome do Senhor. E o cordeiro é filho do carneiro até 1 ano, como a gente viu, né? Aí diz assim, um pouco mais aqui na lição. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. É um animal, ou seja, a ovelha, ela é um animal dócil. Ela é um animal dócil, que é um animal dócil, animal manso, tá certo? É uma doçura. É um animal, quando você vê um cachorrinho, né, ou um gatinho, tem gato que é muito áspero, né? Diga assim, ele fica logo, né? Mas tem uns que você passa a mão nele, ainda faz assim, para você alisar, porque é muito dócil, né? E deita assim, muito dócil. Tem cachorro que você passa a mãozinha também nele assim, alisa assim, ele cai assim, nos cachorros com as pernas assim, muito dócil. Então nós, como ovelha do Senhor, temos que ser dóceis, irmãos. Porque Deus tirou a gente de deixar a gente era bode, irmão. Porque o bode, irmão, para sobreviver tem que dar cabeçada, lutava, era briguento. Jesus tira das trevas para a sua verdadeira luz e agora nos torna como ovelha, né? Para fazer parte, irmão, do seu rebanho, tá certo? É um animal dócil, símbolo de sacrifício. Observe, é símbolo de sacrifício do Novo Testamento, apenas do Novo Testamento e redenção. A natureza da ovelha, irmão, e a sua relação com o ser humano resulta em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Em cima desse ponto, primeiro subponto do primeiro ponto que a gente falou sobre a ovelha, eu separei 3 pontinhos aqui, 3 pontos que eu quero ver com os amados, coloquei aqui, que a ovelha era a principal riqueza e o meio de vida do povo pastorais. Ou seja, era o principal riqueza, né? E o meio de vida do povo pastorais, daqueles que vinham pastorando. A riqueza dele não era moeda, era as ovelhas. Por quê? Através das ovelhas, eles fornecia alimento, a ovelha também servia de alimento, fornecia a ovelha o leite, a ovelha fornecia lã para a confecção de roupas e peles e os ossos para outros usos, ou seja, a ovelha era completamente toda aproveitada, irmão. A lã, né, a carne, né, tudo, irmão, até os ossos para outros usos, né? E outro ponto que eu coloquei aqui, que além disso, era moeda de troca em um animal usado em sacrifício, ou seja, era uma moeda de troca em animal oferecido no sacrifício. Era uma moeda de troca de muito valor, porque alguém sempre ia fazer um sacrifício diante de Deus, remissão de algum voto que ele fez, ou algum pecado que ele cometeu, e ia levar realmente uma ovelha para sacrificar, ou um cordeiro, tá certo? Então era uma moeda de troca naquele tempo, tá certo? E o segundo subponto do primeiro ponto, que estamos no primeiro ponto, fala sobre a natureza, né? A natureza da ovelha. Aí diz assim na sua lição, confira aí, meus irmãos, veja na sua lição, as ovelhas são animais indefesos, observe, são animais indefesos, irmão, ou seja, aquele que depende de uma proteção, né, de proteção divina, a gente como a proteção divina, e das ovelhas aqui, falando aqui da proteção do pastor. Proteção em que, pastor? Proteção dos animais, né? Que estão ali, irmão, para tragar, para matar, irmão. Proteção em todo sentido. Proteção dos mosquitos. Por isso que o pastor, irmão, ele já usava com um negócio de azeite assim,
porque derramava sobre a cabeça da ovelha, para quê? Para que quando viesse um mosquito, viesse, seja qual for o tipo de animal peçonhento, sobre a sua cabeça, porque ela ficava balançando incomodada, e chegava um momento, irmão, que ela podia até cair no chão ali, de tão incomodada, e a ovelha, quando ela estava realmente com a sua lã brotando, cada vez mais nascendo, irmão, né? A sua lã, ela nascia, ela ficava pesada, e quando ela caía no chão, em tanta inquietação, ela podia, depois de uma hora depois, podia até morrer asfixiada, diante da sua estrutura óssea, irmão, né? Da sua estrutura que ela tinha, ficar morrer asfixiada, né? E também a ovelha são medrosas, irmãos, diante dos predadores, mas quando ela está com o pastor na frente, ela sente-se segura, irmão, porque a gente vai ver que a ovelha, ela é míope, ela só enxerga até 3 metros, mas nitidamente, ela só enxerga realmente nitidamente 1,5 metro, mas ela só enxerga até 3 metros. De 3 metros para lá, ela já é o míope, não consegue ver, fica vulnerável. Perigo, né, irmão? Vamos dizer, tem 3,5 metros, ela não consegue enxergar. E o leão veio para matar, roubar e destruir, está ali para tragar a ovelha. Mas por isso que existe o pastor diligente, que ele não dorme, cuidando, porque de repente até uma ovelha estivesse brincando à noite, irmão, gostar da cabeçada, né? Ali, uma outra assim, e de repente essa cabeçada, alguma caísse, como ele fica com as perninhas para cima, se o pastor não tivesse ali, acordado à noite ali, para ver se alguma está prestando socorro, porque se caísse, morrer asfixiada. Aí tem essa diligência de estar olhando, não podia dormir, tá certo? Diante dos predadores, também diante da situação que era um animal dócil, irmãos, e também realmente indefesos, precisava da posição do pastor, tá certo? Como está em Zacarias 13,7, que era indefesos e medrosos, facilmente dispersos rapidamente. Uma ovelha virada de costa, com as patas para cima, não consegue se levantar, e além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores, como falei aqui já, né? Somente o pastor pode socorrê-la, pois necessário uma supervisão diária, como eu falei aqui, tem que ter uma supervisão diária, ou seja, ele tem que estar olhando em hora ali para ver se tem alguma ovelha que está enganchada, alguma ovelha está precisando de algum, como é que eu posso colocar aqui, de algum cuidado, irmão, tá certo? Seja de um ferimento, seja realmente que ela caiu, seja o que for, esse cuidado, irmão, vinha a segurança, ela sentia segura, né, com o pastor. Interessante, irmão, que a ovelha, irmão, ela conhece o seu pastor e a voz do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Somente o pastor pode socorrê-la. E por isso é necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesma. Ela exige atenção continuada de dia e de noite. Lucas 2,8 fala assim, sobre muito aspecto, como está em Lucas 15, do versículo 4 ao 6. Então vamos ler para a gente ganhar tempo, né, irmão? Então você vê a necessidade da ovelha, né? O rebanho, diz também na lição, precisa de cuidado por causa dos predadores. Predadores são o que, irmãos? São animais que existe. A ovelha faz parte também da sua cadeia alimentícia, tá certo? Qualquer animais, né? O leão, a ovelha, o urso faz, e outros lobos também, a ovelha. Então o pastor tem que estar ali com o cajado ali, irmãos, tá certo? Com a vara ali para estar ali, irmão, tangendo, tá certo? Dos predadores, ou até para, se o predador vier para cima do pastor, o pastor tem a vara ali como fosse um instrumento de defesa para realmente se defender e defender o seu rebanho. E se viesse ele morrer, irmão, ele morria, mas defendendo as suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Como Jesus Cristo, irmão, a gente vai ver que ele foi morto, irmão, defendendo, né, mostrando o caminho
que devemos andar. Porque a Bíblia diz que há caminho para um e parece ser direito, mas é caminho de morte. E Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, tem que passar por Jesus. Não tem outro caminho, irmão. Tem que aceitar o dono do Filho do céu, o Filho do dono do céu. Tá certo? Tem que aceitar o Filho do dono do céu. Então, o Filho do dono do céu, irmão, é Jesus. E Jesus é a segunda pessoa da Trindade. E Jesus, ele é o próprio Deus. E a gente vai, diante desse ponto da natureza da ovelha, eu separei alguns pontos aqui, irmãos, interessantes, e algumas curiosidades também sobre a ovelha. Eu achei interessante colocar aqui, irmão, para a gente ler aqui, para enriquecer o seu vocabulário, enriquecer o seu conhecimento, para que eu possa crescer também na graça e no conhecimento, como ovelha de Deus também eu sou, tá certo? Não deixa de ser ovelha. E diz assim, a natureza da ovelha. A ovelha tem uma natureza única. Ela não tem outra natureza. A natureza dela é única. Tá certo? Assim como você também, a sua natureza é única. Só existe você. Não existe outro igual a você. Não existe outro DNA que você tem. Só você tem esse DNA. Então, Deus fez tudinho certinho. A ovelha tem uma natureza única. Você também tem uma natureza única. O seu DNA não é compatível com o DNA do seu irmão em Cristo também. Não. São diferentes, irmão, porque a sua natureza é única. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ela não tem duas naturezas. Como eu falei, só tem uma natureza. A ovelha não enfrenta o pastor. Observe. Por quê? A gente observou, aprendeu que lá na frente, a ovelha ela é dócil, a ovelha é completamente dependente do seu pastor, ela não enfrenta o pastor. O bode, irmão, ela dá a cabeçada e vem para cima, né? Porque é bode, é brabo, mas a ovelha ela é mansa, a ovelha se submete. A gente vai ver lá na frente que a ovelha, irmão, quando ela está prestes para ser sacrificada, ela sente e ela permanece na sua posição de ser oferecida, não dá cabeçada, não reage. Como Cristo não deu cabeçada, não ficou realmente questionando, mas ele se ofereceu por amor a mim e a você. Não é da natureza da ovelha enfrentar pastor, morder pasto ou fugir do rebanho. Quando uma ovelha foge do rebanho, é por questão de visão, né? Não é normal da natureza fugir do seu pastor ou morder o seu pastor. Quando ela vem morder ou fugir do seu pastor, é por questão de visão. A ovelha não enfrenta o pastor, tá certo? É uma questão de visão, pelo fato de a ovelha enxergar apenas, como eu falei já, 3 metros à frente, ou seja, só consegue enxergar 3 metros, 3 metros e meio ela não consegue enxergar. É como eu falei, aí é que mora o perigo. Por isso tem que estar ali de atalaia o pastor, com a vara ali, com o instrumento de defesa dele, tá certo? Para usar contra os predadores, tá certo? Ela não enxerga, sendo que enxerga rapidamente apenas 1,5 metro à frente. Ela só enxerga até 3 metros. E nitidamente, ela só enxerga nitidamente. Só chega até 3 metros, mas nitidamente 1,5 metro. Ou seja, praticamente é um míope, né, irmão? Quando se afasta do pastor, perde-se facilmente. E quando ela se afasta do pastor, perde-se facilmente. E quando sai, irmão, do aprisco, fica vulnerável aos predadores, né? Toda ovelha é míope, por isso segue o pastor pelo faro e pela audição. Toda ovelha é um míope e segue o pastor pelo faro e pela audição. Ela tem um faro muito grande e também pela audição muito grande. A ovelha é um animal que requer muito cuidado e precisa ser olhada e observada 24 horas por dia,
Grande era o compromisso daquele pastor, irmão, que estava num rebanho ali. Grande era o compromisso dele. Porque se o pastor fosse negligente, irmão, com certeza, uma ovelha brincando com a outra caía ali, irmão. E ali, irmãos, ela morria asfixia dentro da sua caixa torácica, irmão. Tá certo? Através do peso também da sua lã que ela tinha, né? Interessante que quanto mais tirava a lã da ovelha, irmão, mais ela nascia. Era a fertilidade, irmão. Deus faz tudo certo, irmão. Toda ovelha é humilde, né? A única coisa que a ovelha tem muito afinada é a audição e o berro. Afinada é a audição e o berro. Característica forte, porém, em tudo a ovelha é frágil. Em tudo ela é frágil e precisa de 24 horas, né? Ser pastoreada pelo seu pastor. Amém, irmãos? O único animal que precisa de cuidado em tempo integral é a ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Integral, irmão. O único animal que precisa ser cuidado integralmente, 24 horas praticamente, vou dizer assim, é a ovelha. Por isso Deus escolheu a ovelha para ser um ser, um sinal do reino. E por isso ele escolheu ser cordeiro para sinal de reino. Observamos que o único animal que precisa ser cuidado em tempo integral é a ovelha. Por isso Deus escolheu a ovelha para ser um sinal do reino. E por isso ele, ou seja, Jesus, né, se colocou como cordeiro para ser sinal do reino. Jesus não veio brabo. A única passagem que mostra que Jesus ele fica brabo, irmão, vamos entender hoje, não que Jesus era brabo, não. Jesus era zeloso, que quando ele foi no templo, em Jerusalém, os cambistas estavam fazendo meio de vida, né, irmão? E no dia de hoje, é diferente em muitas igrejas não, né, irmão? A unção, a flor ungida, o lenço, o travesseiro, não é diferente não, viu, meu irmão? Me desculpe, mas mudou foi só usando, porque diga assim, o costume a gente está vendo também nos dias de hoje. E naquele tempo o povo estava vendendo ali, Jesus ficou muito bravo, sabe, quebrando tudo. A casa do meu pai é casa de oração, no sentido de zelo. Como o Espírito Santo também, ele tem um ciúme por mim e por você, no sentido não de ciúme, irmão, que o homem tem pela mulher, mas no sentido de zelo, irmão, por querer o melhor para você, o zelo porque ele tem aquele cuidado para direcionar você diante do Pai. Ele é o nosso guia aqui, porque Jesus foi para o Pai, mas deixou o Consolador. Ele tem esse zelo, grande é o zelo que ele tem por mim e por você. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo na nossa vida, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos, eu separei aqui 11 curiosidades sobre a ovelha, irmão. Em rápido tempo aqui. Diz assim: primeiro, todos os animais foram criados com uma defesa especial. A cobra, o cachorro, o leão. Todos têm defesa, mas a ovelha é o único animal terreno que não possui defesa alguma. Veja, a cobra, o cachorro, o leão, todos têm defesa, mas a ovelha é o único animal que não possui defesa alguma. Ela é totalmente vulnerável e fica no fim da cadeia alimentar. Ela fica no fim da cadeia alimentar. O leão é como ovelha, come bezerro, come jacaré, come tudo. E a ovelha, irmão, ela fica no final da cadeia alimentícia. No final, irmão, né? Alimentar. Não se defende, não tem habilidade de luta. Porque é dócil. Deus criou tudo certinho. E Deus, a gente tem que ser ovelha diante de Deus. Porque a gente se depara com certas ovelhas do rebanho de seu irmão. Se você pisar no pé dele, você conhece o velho homem, viu, irmão? Você conhece, brabo que só. Mas a gente tem que ser ovelha, irmão. Não devemos ser bode. Do mundo Jesus me tirou. Amém, meus irmãos? E segundo, a curiosidade é que a ovelha produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz lã. Quanto mais tosquiada, mais ela produz. Quanto mais você tosqueia, mais lã ela produz. É uma bênção, irmão.
Louvado seja o nome do Senhor. A benção, por isso que era uma moeda forte de troca, irmã, ovelha, né? Era uma moeda forte de troca, né? A ovelha é um animal bastante ingênuo. Ela não sabe discernir a erva boa para comer da erva venenosa. Por isso a diligência do pastor. A erva boa e a erva venenosa. E essa diligência que tem que ver era o pastor. Opa, aqui não. Tem que estar atento. O pastor zeloso. E nós, como pastor, irmão, muitas vezes a gente tem o alimento da ovelha, tem que ser alimento, irmão, sólido. Alimento verde, não é alimento seco, não, irmão. Alimento seco, irmão. Tá certo? Alimento não é verdinho seco. Alimento que você vai engargar, você pode até morrer ali engargado, irmão. Tem que ser alimento sólido, tá certo? E verdinho, irmão. A alimentação das ovelhas é fundamental. A erva que encontra no pasto, onde os pastam, não necessita de muitos suplementos alimentares e tem característica de não estragar esse mesmo pasto. Quando ela vai se alimentar no aprisco, ela só come na sua manjedoura. O quarto ponto diz assim, irmão, interessante, é até um ponto que fala que mostra que em uma certa circunstância um pastor chega, bota as suas ovelhas para beber água ali. Daqui a pouco chega outro pastor com as suas ovelhas também, bota também as suas ovelhas para estar bebendo água naquele mesmo lugar lá. Eles dois pastores ficam conversando lá. Daqui a pouco chega o terceiro pastor também, chega ali e fica todas as ovelhas bebendo daquela água ali, os pastores conversam em si, né? Aí eu disse, mas são todos iguais, como é que vai conhecer? Como é que vai ser no final? As ovelhas, irmãos, ela conhece o seu pastor e a voz do seu pastor. Quando o seu pastor chama, interessante que todas vão ali, irmão, e vão justamente as que fazem parte daquele pastor, porque ela conhece a voz do seu pastor. Interessante, né? Interessante, né? E a gente, como ovelha de Deus, mas tem que ouvir, irmão, saber se a ovelha, se aquela voz vem de Deus ou não, irmão. E ela conhece, ela tenta a voz do seu pastor. O seu pastor diz, olha, não faça assim não. E ela tenta, ela obedece. Ela é submissa. Ela conhece a voz do seu pastor. Ela conhece o seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. O quinto ponto, irmão, interessante, é que só dorme no mesmo lugar. Ela só dorme no mesmo lugar. Aqui, em paralelo, é um pouco diferente, né? A ovelha sabe qual é o seu lugar no aprisco. De maneira nenhuma, ela vai requerer o lugar de a outra ovelha. Ou seja, a ovelha, ela sabe o seu lugar no aprisco. Ela sempre vai dormir naquele lugarzinho. De maneira nenhuma ela vai querer tomar o lugar da outra ovelha. Amém, irmão? E a gente traz para o lado espiritual, tá certo? Na igreja do Senhor, a gente tem que saber o nosso lugar de ovelha, onde Jesus nos chamou, tá certo? Um passo cada vez. E a gente depara situações, tem umas que quer realmente passar na frente da outra, a outra quer tomar o lugar da outra, para chegar, para subir. Irmão, na escala de Deus, amado, é o contrário. Você pensa que está subindo, você está descendo, porque você vai estar alimentando, você vai estar ali levando a ceia, você tem um compromisso de alimentá-la, vai ter um compromisso ali ao militar, ver se tem algum carrapicho, está ali alimentando, tem que ter alimento, irmão, tem que ver o cuidado para não se alimentar de ervas venenosas, irmãos, tá certo? Então, a ovelha sabe o seu lugar e temos que saber, irmão, da onde você vê, onde é que você está. Saber o seu lugar. O sexto ponto interessante é que no dia que vai morrer, a ovelha não come, fica quieta no canto, ela não demonstra nenhuma reação. Interessante, né, irmão? Ela fica no seu canto e não demonstra nenhuma reação. Mesmo que alguém queira interagir com ela, ela não foge, não dá coice, ela espera pacientemente pela hora do seu sacrifício. É lindo isso, irmão.
É emocionante. Ele fala aqui, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo, irmão, a hora da morte, triunfantemente enfrentou a fim de nos garantir a vida eterna. Glória a Deus. Glórias a Jesus, né? Não abriu a sua boca, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Sétimo ponto, irmão, interessante aqui, que a ovelha é um animal muito medroso. Basta que ela não sinta o cheiro do pastor para que fique trêmula de medo. E no auge do medo pode sair correndo do aprisco e se tornar presa fácil dos predadores. Por isso que o pastor tem que ter essa diligência de estar ali, sempre olhando o seu rebanho. Oitavo ponto, que a ovelha é muito sensível à perturbação das moscas que ficam rodeando na sua cabeça. Por isso que o pastor usa o óleo, derrama sobre a sua cabeça para que os mosquitos não venham ali tirar a sua concentração, não venham perturbar, que ela fica mexendo de cabeça para lá e para cá, pode até cair, e se ficar de perna para cima, irmão, se o pastor não vê, ela morre, asfixiada com o seu próprio peso, o seu corpo não consegue levantar, né? A ovelha não come o dia, a ovelha come o dia inteiro e de noite está com o estômago muito cheio. O maior órgão que a ovelha possui é o estômago e toma conta da maior parte da caixa torácica, né? Décimo é que durante a noite elas gostam de brincar e dar cabeçada. É justamente nessa hora, irmão, que elas começam a brincar da cabeçada, uma com a outra assim, brincando. A uma cai. E quando cai no chão, como já falei, se o pastor não levantar ela, ela morre ali, asfixiada, diante da sua caixa torácica, né? Diante do peso também da lã que ela carrega, que é pesada, irmão. Imagina uma ovelha quando vai atravessar um riacho, irmão, o peso ali. Se o pastor não estiver acompanhando lá, se ela pisar num lugar falso assim, ela desce e afunda, porque o peso da lã puxa para baixo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. É interessante que o último ponto aqui, irmão, é que para corrigir e acudir a ovelha, o pastor dispõe de dois instrumentos, de vara e cajado. Ou seja, em outras palavras, pastor sem vara e cajado não é pastor, né, irmão? Quando fala de vara, a vara ela tem um significado de corrigir, é a palavra, tá certo? E o cajado é para consolar. O cajado, quando a ovelha cair, ele puxa, consola, puxa de um buraco que caiu, para tudo, irmão. E a vara para corrigir a ovelha desobediente. Tá certo, irmãos? Tem certo momento que o pastor chega até, realmente, quando a ovelha ela está assim, desobediente, chega até bater nas perninhas, assim, até para quebrar, deslocar a perninha dela assim, para que ela pudesse quebrar a perninha ali, mas porque ela estava querendo fugir ali, estava assim, toda assanhada, para que o pastor não viesse perder ela. Mas depois o pastor passava o óleo ali, cuidava dela ali, ela ficava ali para não perder, irmão, porque ela lá fora do aprisco, ela ficava vulnerável. Terceiro ponto, irmão, do primeiro ponto diz assim, o povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Além do sentido próprio, irmão, tem um termo figurativo, rebanho, é aplicado a Israel por desfrutar o relacionamento pactual com Deus e também para a igreja do Novo Testamento em diversas vezes. Israel era visto como ovelha sem pastor, né? Como está na sua lição. Terceiro subponto do primeiro ponto, o rebanho, né? Nosso comentário, irmão, sobre o rebanho, irmãos, que eu quero até colocar aqui, que rebanho, irmão, a palavra rebanho é grande números de animais agrupados da mesma espécie e controlado pelo homem, ou seja, são grande número de animais agrupados da mesma espécie para ser um rebanho e controlado pelo homem. No caso aqui a gente está falando pelo pastor, estamos falando aqui do rei, estamos falando aqui do sacerdote, estamos falando aqui do pastor que está ali tosqueando sua ovelha ali no aprisco. Então, quando fala nesse sentido aqui, tá certo? E a igreja, irmão, é o rebanho do Senhor Jesus, ele é o nosso pastor. Nós somos rebanho, ele é o nosso pastor. Na figura figurativa, irmão, rebanho, irmão, a expressão era frequentemente usada em relação ao povo de Deus. Deus sempre usava o rebanho.
o rebanho, rebanho. E até o dia de hoje, né? Como é que está o rebanho das suas ovelhas? A gente chama realmente o pastor tem o seu rebanho, como as ovelhas. Até essa palavra a gente usa, né? De maneira metafórica, realmente os irmãos também chamados como ovelha do Senhor, né? Ovelhas são as ovelhas. Como é que está as ovelhas da maneira metáfora, né? Tá certo, irmãos? E os profetas, né, assim, era frequentemente usado em relação ao povo de Deus. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Miqueias e Zacarias usaram o termo rebanho com referência a Israel, ao povo de Deus. O quarto subponto do primeiro ponto é assim, os pastores. A palavra pastor de Israel, no contexto de Ezequiel, vem na sua lição aí. Estou lendo aqui o que está na lição. Quarto subponto, primeiro ponto. A palavra pastor de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como no de Jeremias, 23, de 1 ao 5, se refere aos governantes. Como eu falei, o pastor fala de governante, fala de rei, né? O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, tá certo? Diferentemente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo: desqualificar nossas doutrinas e os nossos pastores, né? Que a gente se depara com certas qualidades de pastor que é só a graça, né, irmão? É graça mesmo, né? É pastor só no nome, mas a vida não condiz, né? E esse nome pastor, né, irmão? Vamos lá, pastor, substantivo masculino. Pastor é o substantivo masculino, não está falando aqui de pastora. A Bíblia não fala de pastora, fala de Raquel, era pastora, mas no sentido de estar das ovelhas ali. Mas a Bíblia, quando fala que quando Paulo ele está falando, quando Jesus levantou, os apóstolos levantou, irmãos, tá certo? Não foi mulheres para estar na frente da obra, foi homens, tá certo? Levantou ali, irmãos, os 12 apóstolos, tá certo? E estamos falando de pastores, homens, não estou falando de pastor aqui realmente no sentido feminino, mas substantivo masculino aqui, né? A Bíblia fala assim, alguém colocou, está falando aí, usando aí, que use, né? Mas no meu entender, irmão, eu não sou aqui, não estou aqui para ser legalista, tá certo? Não estou aqui para ser não, de maneira eu estou falando realmente no sentido, o que a Bíblia fala de pastor, tá certo? No sentido realmente substantivo masculino, tá certo? Substantivo masculino, tá certo? Aquele cujo ofício consiste em guiar os animais no pasto, tá certo? Cujo animais de guiar nos pastos. Agora, no nosso comentário, separei alguns pontos aqui, aí diz assim: ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do meu pasto, né? Esse aí que eu já falo assim, ai dos pastores que destrói, Deus falando, usando, que dispersa as ovelhas do meu pasto. Os pastores, aí fala aqui, vamos lá, reis, tá certo? A gente vê que Joaquim não deu ouvido à voz de Jeremias, foi um péssimo pastor. O pastor é colocado também como rei, como eu já falei, como sacerdotes, tá certo? Tinha se mostrado desleais à sua incumbência. Tá? Você tem a incumbência de ser diligente, né? Mas não foi. Em vez de recolher e proteger as ovelhas, eles as espalharam e prepararam o caminho para a destruição diante do lobo da Babilônia, ou seja, diante de Nabucodonosor. Os pastores eram os líderes falsos do rebanho que deixaram que ele se dispersasse no fim e fosse destruído. Má liderança é a verdadeira causa do exílio. Sabe o que aconteceu aquele exílio? Má liderança, tá certo? Deixar bem claro aqui. Ovelhas pastando
é uma imagem campestre muito comum nas Escrituras. Deus, o Supremo Pastor, zela pelo bem-estar do seu rebanho. E Cristo, o bom pastor, como está lá em João 10:11, mostrou com sua morte até o amor divino que estava disposto a ir para redimir a humanidade, irmão, pecadora, a qual eu também estava, agregado a esse grupo, irmão. Você também, irmão, que nós fomos alcançados pela graça, e graça, mais uma vez, deixando claro aqui, é favor imerecido, irmão. Aqui está uma mensagem terrível aos pastores negligentes. É chegado o dia que Deus vai ajuntar, conta com eles, pode ficar certo, irmão. Eles vão prestar conta diante de Deus, irmãos. Se eu estou sendo negligente como pastor no ministério que o Senhor tem me dado, eu vou prestar conta diante de Deus. Que o Senhor me ajude a ser prudente, que o Senhor me ajude a ter amor pelas almas, porque o valor de uma alma, irmão, custou muito caro, custou o sangue de Jesus. Interessante, irmão, que foi confiada a ele, irmão, a incumbência para que ele recebesse. Aí diz que, ai dos pastores, dos governantes, tanto na igreja como no Estado, que deveriam ser para aqueles sobre os quais são colocados como os governantes, Deveriam, aqueles como os colocados como pastores, para guiá-los e alimentá-los, protegê-los e tomar conta delas, irmão, das ovelhas. E a gente vê que isso não acontecia com os pastores. Quando eu falo pastor aqui, irmão, está falando de pastor, Jesus usando essa metáfora, tá certo? Ali realmente em todo sentido aqui de o rei, tá certo? Usando a metáfora da ovelha, a gente como ovelha do seu rebanho, tá certo? E o pastor aqui no sentido aqui de poder ser um rei, sacerdote, tá certo? É um líder, que estava ali na frente dos outros lá para orientar, tá certo? Para ajudar, E a gente via que esses líderes se espalhavam e estavam ali só para ter aproveito das ovelhas. E o segundo ponto da lição fala assim, sobre os pastores infiéis. Aí diz assim, na sua lição, veja, o profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel. Por causa da linguagem pastoril, O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel, por causa da linguagem pastoril. Pastor de ovelha, A função primordial na lição, confira o primeiro subponto do segundo ponto. O pastor de ovelha. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade, como Davi. Salmo 78, versículo 72. A parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Lucas 15, do 4 ao 6. Moisés e Davi foram pastores de ovelha no sentido estrito e da palavra. Êxodo 3:1 e Salmo 77. E no Salmo 78, versículos 70 e 71. Mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções, Deixaram-se negligenciar, deixaram-se corromper, com os Baal que existia ali na terra de Babilônia, e ali depois quando a glória de Deus foi entrada ali mesmo, quando ali o templo estava de todo jeito ali, e diz que antes do templo as portas ser queimadas, ser destruído o templo, Deus tinha levantado os profetas e o povo não deu ouvido. Ali ficou vulnerável, porque o povo estava fazendo de todo jeito, os sacerdotes lá, os anciãos lá, fazendo coisas que não agradavam a Deus, escondido. Deus mandou até Ezequiel, faz um buraco aqui, filho do homem, vê o que é que eles estão fazendo ali,
figuras na parede estavam adorando, né? Mulheres na frente do templo adorando a tambores, e tanta aberração, né, irmão? Como a gente vê talvez no dia de hoje, né, irmão? Nosso comentário, irmão, concernente a esse primeiro subponto, o segundo ponto, diz assim: Davi possuía o coração correto e mão direita firme para ocupar a posição de pastor de Israel. Primeiramente, para ser pastor tem que ter, irmão, coração correto e mão direita firme. Sem ter coração, irmão, e não ter mão direita firme, irmão, fica difícil. Tem que ser firme nas atitudes e o coração de criança. Se não tiver coração, irmão de uma criança, irmão, de perdoar, fica difícil de ser pastor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor me ajude, irmão, ore por mim, que eu sou carente das vossas orações, tá certo? Sou muito carente, tá certo? Sou carente demais das orações dos santos, né? Diz assim um pouco mais: sua alma não estava corrompida pelos pecados que o salmista tão laboriosamente descreveu por todo o salmo. Antes Davi era um homem segundo o coração de Deus. Está lá em 1 Samuel 13:14. E obteve como na paz. Fazia coisas que promovia a causa de Israel. O pastor, com seu cajado e seu bordão na mão, guia a ovelha. Veja lá no Salmo, irmão, 23, versículo 4. Assim Davi o apacentou. Assim Davi, ele o governou. Assim Davi, ele ensinou. Assim Davi, ele os guiou. E assim Davi, ele os protegeu. Então Davi, irmão, ele apacentou, governou, ensinou, guiou e protegeu. Louvado, a gente vê quando ele estava ali, quando Saul queria pegar, matar de todo jeito, por um ciúme, uma inveja, porque sabia que ele ia reinar no seu lugar. E ali Deus colocou pessoas que ele foi os 600 homens ali para culpar Davi lá. Eram pessoas pobres, pessoas que de todo jeito ali ele apacentou essas pessoas, ele governou, ele ensinou, ele guiou e ele protegeu. E ali Deus prosperou, né, até um grande exército, né? Segundo subponto do segundo ponto, diz assim: o que os governantes faziam, versículo 2 e 3. Vamos ler, irmãos. A gente vai entender um pouco melhor no versículo 2 e versículo 3 da lição de 34 de Israel, que a gente está lendo, é isso? Diz assim: filho do homem, versículo 2, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Versículo 3, assim: comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentam as ovelhas. E na lição sua, diz assim, irmão, veja aí, confira aí: cuidavam de si mesmo. Aí diz assim: ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo. Versículo 2, como a gente viu, né? Essa era uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregava todo o seu esforço em benefício próprio, irmão, deixando de lado a função pela qual foram constituídos. Proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. Então, era o papel do rei, tá certo? Que eles não estavam cumprindo. Aí diz assim: o profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica. Ou seja, comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais ovelhas. Verso 3, para designar a exploração e o abuso de suas autoridades. Eles não cuidam do povo, nem se esforçavam para suprir as suas necessidades, antes cuidavam de si mesmo. Jeremias capítulo 12, versículo 10.
Nosso comentário, irmão, desse segundo subponto do segundo ponto, diz assim: seguindo o padrão do livro, uma vez mais que Deus se dirige ao profeta com a expressão usual, filho do homem. Interessa quando Deus ia falar, por exemplo, filho do homem, encarregando de profetizar contra os pastores de Israel, ai dos pastores de Israel. Assim diz Deus, chama Ezequiel para que o profeta transmita a missão contra eles, iniciado pela fórmula, assim diz o Senhor Deus. A palavra os confronta com uma afirmação e uma negação entre os que estão pastoreando a si mesmo, mas não as ovelhas, ou seja, explorando-as para satisfação própria. O livro de Ezequiel é rico em metáfora, isso é, observado sobretudo no Provérbios e nas parábolas. Louvado seja o nome do Senhor. A alegoria consiste, irmão, na representação de ideias ou pensamento de maneiras figuradas. A metáfora é um dos recursos disponíveis para enriquecer o discurso, dando um significado além do literal. É uma maneira de despertar o sentido e a imaginação do leitor ou ouvinte, ampliando suas percepções. A palavra do Senhor é, então, transmitida com beleza figurada e poética, mas de modo que as pessoas entendem. Ou seja, quando Jesus falava em parábola, irmão, normalmente ele usava algo daquele lugar lá e usava como parábola e começava a falar. Depois os seus discípulos não entendiam, ele revelava, né? Porque às vezes falar em parábola tem coisa que Deus quer falar para os seus, porque muitos seguiam Jesus ali, irmão, pelo pão. Muitos seguiam Jesus ali, irmão, para que Jesus viesse cometer uma gáfia para depois de entregar, estar ali como fosse para entregar, olha, ele está fazendo assim, assim, assim. Então Jesus tem a ver falar em parábola para ele não entender, mas os seus discípulos, ele revelava. Tá certo, irmão? Em vez de alimentar as ovelhas, usaram para alimentar a si mesmo. Os pastores, né, irmãos? Eles abatiam, roubavam, praticavam crime de sangue, pervertiam a lei de Moisés, promoviam injustiças sociais, utilizando as primícias, porque primeiramente era para Deus, usava as primícias para o seu próprio benefício, impondo pesados impostos sobre os menos afortunados, enquanto o dinheiro se acumulava em suas tesourarias, né, pessoais. E no dia de hoje, meus irmãos, querido, ouvindo a palavra do Senhor, mudou. A gente vê tanto escândalo, né, irmão? Gentes, líderes conhecidos aí, pastores conhecidos aí, escândalo, né? Tanta coisa, escândalo, mas é interessante que a Bíblia diz, é misto que vem escândalo. A Bíblia não fala assim? Mas ai de quem vê um escândalo, viu, irmão? Deus vai pesar a mão, viu? Terceiro subponto, o segundo ponto diz assim, o que os governantes não faziam. Versículo 4 e 8 diz assim, versículo 4 da lição diz assim, até anotei aqui, a fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tomaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. É terrível, né, irmão? Mas a lição está assim, irmão. Veja na sua lição aí. No terceiro subponto do segundo ponto, diz assim, não cuidava das ovelhas. As ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste,
a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Essa linguagem metafórica revela o estado da miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes, né, irmãos? É o papel de todo cristão, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E nosso comentário separado para esse terceiro ponto aqui, concernente os governantes que não faziam, irmão, é que os não, a sequência, não revelam os problemas da omissão dos governantes de Israel. A situação em que as ovelhas se encontravam fracas, doentes, quebradas, desgarradas, perdidas, irmãos, não era natural dos animais, mas sim de consequência do tratamento que estava recebendo, dominado sobre ele a força da tirania. Então, o que a ovelha está fazendo aqui, é da tirania, fala aqui dos reis, tá certo? Então, a gente colocando, Deus colocando a gente como ovelha aqui, ela está fraca, doente, diante dos cuidados da tirania. Não estava nem aí se ela estava fraca, não estava aí se ela estava se alimentando, não estava nem aí se ela estava doente. Só interessava, irmãos, que de cobrar os impostos delas, né? De tirar o que não tem, irmão. Aí muitas vezes eu digo assim, tem situação de tirar sangue de barata, a pessoa já não tem, a pessoa ainda quer tirar. E no dia de hoje é diferente, meus irmãos. Mudaram, irmão. Pessoas, igrejas abrindo aí, fazendo comércio, né, usando o nome de Deus para fazer bem de vida. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. É muita coragem. Tá certo, irmão? Sabemos que os líderes, os pastores, eles, isso é bíblico, né? Ele viver do fruto do seu trabalho, tá certo? Agora, irmão, extorquir, irmão, inventar coisas absurdas, rosas ungidas, lenço, né, ungido, travesseirinho, não sei o que lá, por aí fora, irmãos. Heresia, por isso que a gente, graças a Deus, aprendemos, irmão, que a palavra, irmão, ela é a base de tudo, irmão. Um cristão, ele é alicerçado na palavra, ele deixa se veredar, irmão, sobre esses costumes, irmãos, ele vai na palavra, irmãos, tá certo? A igreja sem doutrina, irmão, sem instrução, ela fica sem base, né? E graças a Deus que a igreja que nós fazemos parte, tem escola dominical, como na sua igreja também, talvez você seja da linha da Assembleia de Deus, mas na sua escola dominical também dá essa lição. Glória a Deus, irmão. A igreja que tem escola dominical para ensinar a palavra, irmão. Porque a gente tem que aprender com os homens de Deus, irmãos. A gente tem que aprender na igreja, não é lá fora não. Que o mundo, irmão, ele quer ensinar a tirar, matar e destruir a sua vida. A fraca fortaleceste, a doente não curaste, as quebradas não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Entretanto, o povo comum sempre existe os fracos e os doentes, os indefesos e os totalmente independentes, que podem ser facilmente explorados. Tais pobres almas, mas aqui, aqueles violentos, desprezaram-os e exploraram, lucrando com cada ato perverso. Governaram com força excessiva, castigando com imposto absurdamente altos. A gente, se for ver, a gente vê que o povo se queixou depois que Salomão ali morreu, né? Pediu para que o filho dele, né? Ali quando reinou ali, né? Que aliviasse os tributos ali, que estava muito pesado, né? E disse que o filho de Salomão, ele não deu ouvido, né? Aos anciãos, deu ouvido aos mais jovens, né? E o povo ali dividiu, né? 10 nações ali foi dividida, ali seguiu, né? O norte e o sul, né? E disse que só 2, irmãos, né? Seguiu, né? Foi Judá, né, irmãos? E Benjamim, que a gente vê assim, Levi, né? A gente vê Levi também, né? Só 2, né? Judá, irmãos, e os de Levi, que segue ali, na linhagem ali, a gente observa ali que as demais, irmãos, separaram, as 10 tribos separaram lá
diante de uma atitude negligente, né, irmão, do rei, por falta de sabedoria, porque era jovem, né, irmão? E ali, Roboão, ele tomou conselho com o jovem, não o filho de Salomão, que é o filho de Salomão, Roboão, veio tomar conselho com os anciãos, tem experiência, vivência, não. O jovem era a geração dele, faz assim, teu pai ali, ele usava vara com escorpião para ali, bota ser mais seguro, para manter o teu lugar, e usou lá, e o povo correu. Mas a gente não pode apertar demais, viu, pastor? Aqui é pastor, não pode apertar demais na doutrina, mas não pode também folgar. A gente tem que estar assim na média, irmão, nem apertar nem folgar, tá certo? Porque igreja que não tem muro, irmão, o mundo entra. Igreja que tem doutrina fica fácil de ser vulnerável, tá certo? E o quarto subponto, o segundo ponto diz assim: as ovelhas dispersas, versículos 5 e 6, diz assim, vamos ler aqui, irmão. Assim se espalharam, por não haver pasto, e ficaram para a pasto de todas as feras do campo, por quanto se espalharam. Não tinha pasto para ela, se espalharam, serviram de pasto. Ou seja, se viram, ficavam vulneráveis, serviram para os predadores como um pasto, para alimentar a cadeia alimentícia dos outros animais. Triste, né, irmão? As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os altos outeiros. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem a procure, nem quem a busque, né? Aí na sua lição diz assim, irmão, Ezequiel dirige esse oráculo divino à casa de Judá. Mas a mensagem também diz a respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios, versículo 6. A mesma diáspora aconteceu em Judá, com a destruição de Jerusalém, mas não é possível saber a data do pronunciamento desse discurso, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém, no ano do no 10º mês, ao 5 do mês de Ezequiel 33, né? Ezequiel 33, 21. Nosso comentário concernente às ovelhas dispersas é que as ovelhas se espalharam, e quando se espalharam, irmão, é complicado para você, né, agrupar, muito complicado. A consequência das ações dos pastores era desesperadora. As ovelhas estão espalhadas e desgarradas. Trata-se de uma alusão ao cativeiro, né? Quando aconteceu o cativeiro, essa alusão aqui, justamente a alusão porque estava desgarrada, porque foi sitiada por Babilônia ali e levou, né? Na primeira remessa, né, irmão? Né? A gente viu que Daniel foi justamente com os seus 3 amigos, né? Ananias, Misael e Abednego. Foram na primeira leva, Daniel, e com alguns cativos também ali foram. Depois teve a segunda e terceira leva, não é isso? A gente vê. E as funções pastores, as funções pastoris são contratadas no Evangelho de João com ações de mercenário. O mercenário que não é pastor e que não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as rebata e as dispersa. Isso é mercenário, irmão. Se passa por pastor, mas não tem nada de pastor, é mercenário. Estou interessado nisso aqui, ou seja, no vil metal, o que vai ficar aqui, irmão, né? Para quê? Para comprar casas, comprar mansões, riquezas, tá certo? Mas quando morrer, irmão, vai prestar conta diante de Deus, e caixão não tem gaveta não, viu? Vai ficar tudo aqui, viu? Tá certo? Porque lá, irmão, tesouro daqui não entra, irmão. Não vai veste, não vai, talvez você seja uma pessoa influente, uma pessoa que estudou, glória a Deus, aqui, o título aqui na terra, mas no céu, irmão, os crentes lavados, ermidos, ou seja, vai ser tudo igual, irmãos. Vão ser tudo irmão, não tem patente nenhum ali, não, porque eu fui um juiz, não. Vai ser tudo irmão, irmão. Todos iguais, não tem o melhor, o maior do que o outro, todos são iguais, irmãos, perante Deus, né? Como tem também realmente um uso
que tem no termo jurídico, né? Diz que todos são iguais perante a lei, né? Tem uma palavra jurídica aqui, tem uma palavra que fala assim, que perante a lei todos são iguais e perante Deus todos somos irmãos. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Os mercenários fogem, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. O uso do possessivo, minhas, demonstra cuidado e preocupação divina. Então, Deus tem essa preocupação, diz que é minha. O mercenário não diz que é minha, não. Ele foge. Assim se espalha por não haver pastor, porque é mercenário. Os líderes não foram pastores, mas tiranos. Ou seja, os maus reis, eles não foram pastores, não cuidaram, não orientaram, não ajudaram, como Davi fez. Foram o quê? Tiranos. Não protegeram o rebanho, mas os exploraram. Louvado seja o nome do Senhor. Na realidade, né, irmão? E o terceiro, irmão, e o último ponto da lição, o terceiro ponto fala sobre o bom pastor, né? E na lição tem assim: o próprio Deus torna-se as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. O Salmo 23 e o discurso de Jesus como bom pastor deixa isso muito claro, né? Aí, primeiro subponto da lição diz assim: a reação divina contra os maus pastores, versículo 10 e 12. Vamos ler aqui, irmão, para a gente entender o que está escrito na lição. Versículo 10 e o 2 da lição, como está pedindo aqui na lição. Diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e desmandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo, e se livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não servirão mais de pasto. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhados no dia de nuvens e de escuridão. Ou seja, aí Deus falando que ele vai, né, referindo a pessoa de Jesus, que ele vai buscar justamente. Jesus veio, que ele se ofereceu, né? Ele veio para os seus não receberam, mas os que receberam, Deus deveria ser chamado filho de Deus. Então, porque estava disperso, né? Estava perdido, e Jesus veio justamente se colocando, falando da pessoa do Senhor, aqui, como Deus está falando aqui, né? Que o Senhor, ele vai em busca das ovelhas que estão perdidas, que o Senhor vai em busca, e vocês disseram que era pastor e foram dispersa e vocês não foram atrás. Eu vou atrás, em busca, vou tomar da vossa mão, vou tomar, porque eu sou o pastor dela, e pastor cuide, irmão. E na sua lição diz assim, irmão: e não visitar as ovelhas, no sentido de cuidar delas. Agora é Deus que vai visitar, como eu falei, é Deus que vai visitar esses maus pastores, no sentido de castigar. Jeremias 23 e 2, está lá, viu? Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda parte do mundo, uma referência ao retorno da segunda diáspora, Ezequiel 34, 12. Ele promete ainda liberar o seu povo da mão deles. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar a atuais pastores das igrejas, né, irmãos? O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi, né? A promessa era para um futuro distante. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, ele tem o melhor para o seu povo. Deus, ele sempre, irmão, deu o ponto livre-arbítrio ao homem, dele escolher se via Deus ou a Mamon, em outras palavras, riqueza, né? E a gente vê que muitas pessoas que ele toma outro rumo, né? Aí Deus desse livre-arbítrio. Então, Deus, irmãos, ele como misericordioso, irmãos, ele permite, tá certo? E o homem, ele decide ver o que ele quer da sua vida, o que vai tomar para si.
mas sabe-se que Deus ele vai, irmãos, atrás daqueles que estão perdidos e que se arrependeram e querem voltar para a casa paterna. Jesus faz esse exemplo, irmão, como um bom pastor. Jesus dá esse exemplo ali no capítulo 15 de Lucas, falando sobre realmente as 100 ovelhas, que é da 99, perdeu-se uma e deixou as 99 no aprisco seguro, e foi daquela que estava perdida, porque ele se preocupa, irmão. Nosso comentário, irmão, em cima desse primeiro ponto, primeiro subponto do terceiro ponto, diz assim: no versículo 10, a fé reitera o que é dito na abertura do oráculo, né? Oráculo, revelação divina, né? Versículo 12. Eu estou contra os pastores, segundo a fórmula do profeta. O descontentamento divino é evidente pela mensagem entregue por Ezequiel. Segundo é que os pastores são responsáveis por seus atos diante de Deus. Pode ficar certo, irmão. Vão responder diante de Deus. E não estava agindo com justiça. Vão prestar conta diante de Deus. Em vez de agir com justiça, né, com diligência, não estava cuidando. Tá certo? Por isso perderam esses postos. Então, a oportunidade que Deus foi dada ele lá, e de repente a pessoa não vigiou, né? E que faz de todo jeito, como fez, a gente viu o caso de Saul. Então Deus manda ali, o povo pediu, o povo tinha rejeitado a Deus como o verdadeiro pastor, né? Guiava durante o dia, era uma coluna, uma nuvem, uma coluna, tá certo? E durante a noite a coluna de fogo. E o povo desprezaram, pediram o rei, mandou ungir Saul. Saul foi levantado como rei, depois não andou nos caminhos, Deus mandou Samuel ungir Davi como rei, tá certo? Então, os pastores são responsáveis por seus atos diante de Deus e não estavam agindo com justiça, por isso perderam o posto, como eu falei aqui, que Saul perdeu o posto dele como, né, pastor, né, o rei, né? E quando está falando pastor aqui, fala de rei, é aqueles que está liderando, né, irmãos? Mas não está especificada qual será a punição deles. A ênfase reside no livramento das ovelhas e da boca dele, ou seja, a ênfase é de livrar as ovelhas da sua boca, né? Da boca dos leões, da boca dos predadores, que eles fazem de todo jeito, né? E o segundo, irmão, subponto do terceiro ponto é assim: Jesus, o bom pastor. Na sua lição diz assim: Jesus disse: eu sou o bom pastor. Ele é o grande pastor das ovelhas. 1 Pedro 5,4. Pois que assim como Javé vai fazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma o Senhor Jesus está congregando de todas as nações ovelhas para o seu redil, né? Todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para o Messias. Comentário em cima desse ponto é que Jesus faz mais um contraste agora entre o pastor e o mercenário. O mercenário é alguém contratado para cuidar das ovelhas, mas ele não é pastor, dono das ovelhas. Faz o seu trabalho para receber um salário. Não está ali para arriscar a sua vida, e sim para ganhar o seu sustento. O pastor, porém, sendo dono das ovelhas, importa-se com ela, vende-as, defendendo-as e até está posto para morrer por ela. Tá certo, irmãos? Então, Jesus Cristo, como bom pastor, ele defende e está pronto para morrer por ela. Terceiro subponto do terceiro ponto, assim: o pastor cristão. Na sua lição diz assim: o pastor é aquele que está disposto a arriscar a vida pelas ovelhas, assim como fez Davi enfrentando o leão e o urso. Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele simplesmente arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade do Pai. O Senhor Jesus concedeu ao pastor a igreja
para os aperfeiçoamentos dos crentes e a edificação do corpo de Cristo. Ainda que alguém considere algum pastor faltoso, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois,